E a proposta do governo de instituir um teto para gastos públicos não vai ser cumprida. E diante da ausência de medidas a curto prazo para tentar reequilibrar as contas, a previsão do mercado financeiro para o rombo dos gastos públicos neste ano e no próximo seguirá, infelizmente, crescendo. A PEC do teto para os gastos públicos não deve ser suficiente para que o governo consiga atingir a meta de déficit de 139 bilhões em 2017. De acordo com uma pesquisa da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, o governo central deve registrar um déficit de 160 bilhões e 370 milhões de reais neste ano e de 140 bilhões e 150 milhões no ano que vem. Isso sem contar os juros da dívida. As estimativas representam um aumento em relação ao boletim divulgado pelo Ministério da Fazenda no mês passado. Naquele momento, as previsões das instituições financeiras eram de um rombo fiscal de 158 bilhões neste ano e 138 bilhões em 2017. Se o cenário para as contas públicas previsto pelo governo e pelo mercado se concretizar, serão 5 anos seguidos com as contas públicas no vermelho. O governo já registra déficits desde 2014. Recentemente, o ministro Henrique Meirelles, da Fazenda, declarou que espera que o país volte a registrar superávit só em 2019. O assunto ainda é o governo, que está sob pressão de alguns estados brasileiros que pedem socorro financeiro. O governo diz não ter condições de liberar mais recursos e também rejeitou a proposta alternativa dos estados, que pedem a antecipação do repasse de 7 bilhões do dinheiro que eles têm direito para receber a proposta de programa de repatriação. O governo de Michel Temer disse que não tem condições de liberar mais dinheiro para os estados agora. A declaração veio depois da ameaça dos governadores do Norte e Nordeste em decretar estado de calamidade para conseguir socorro financeiro. Na última terça-feira, os governadores estiveram em Brasília em busca de recursos. Os governantes participaram de reuniões com a nova presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, com parlamentares e com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Meirelles disse aos governadores que não tinha condições de atender o pleito. Ontem, o Palácio do Planalto reforçou a posição do ministro e afirmou que não há de onde tirar recursos. Assessores do presidente alegam que não há espaço no orçamento da União para os 7 bilhões de reais que os governadores pediram. E uma campanha iniciada nas redes sociais busca doadores de medula óssea aqui no Vale do Paraíba. Atualmente, mais de 2.000 pessoas aguardam a doação de medula óssea no Brasil. A chance de encontrar um doador compatível é de 1 em 100 mil. E a chance de se identificar um doador compatível em fase preliminar na busca chega a 88%. O Brasil possui 4 milhões de doadores cadastrados e é o terceiro maior banco de dados do gênero no mundo. Os interessados em se tornar doadores podem fazer o cadastro no Hemonúcleo de Taubaté. E a entrevista do dia fala sobre capacitar o jovem para o mercado de trabalho e mostra como o Senai tem contribuído com a formação profissional de muita gente. Corria o ano de 1942, o mundo em guerra e o Brasil precisando se industrializar, mas sem mão de obra qualificada. Empresários se uniram, Getúlio Vargas fez a lei e aí nós tivemos o Senai, essa importante instituição do sistema S. E hoje nós estamos recebendo o professor Fernando Gonçalves, ele que vai nos falar sobre esse assunto, é o diretor, o dirigente do Senai em Taubaté. Não é isso, professor? Tudo bem? Tudo bem? Bem. Uma satisfação tê-lo aqui. Satisfação é toda minha. Eu queria que o senhor nos falasse, começando do início dessa história, né? Que os americanos não queriam o Brasil na guerra, queriam uma ponta estratégica lá do Rio Grande do Norte, mas o Getúlio, inspirado em Filinto Miller, resolveu, então, botar o Brasil na guerra para conseguir algumas coisas que acabaram não vindo inteiras, né? Veio uma siderúrgica meio complicada, uma televisão educativa, mas no final da história perdeu-se muitos navios, muitas vidas humanas em troca de algo que realmente talvez não tenha correspondido. Mas uma coisa a gente tem de bom, o Senai, né? O Senai é uma instituição que surgiu para colocar
os brasileiros numa condição de trabalho nas indústrias, né, professor? Sem dúvida. Houve a necessidade de ter a mão de obra especializada com a Revolução Industrial, pós-guerra, e os industriários começaram a perceber que as pessoas, quando saíam das suas lavouras, dos seus municípios, elas não tinham mão de obra qualificada e ali diminuía muito o rendimento da produção. Então, os empresários... E trazer todo mundo de fora para trabalhar nas linhas industriais, além de representar custo, também não resolvia um problema de absorção de mão de obra nossa, né? Sem dúvida. E tinha esse tumulto, né? Vamos trazer pessoas de fora ou vamos qualificar a mão de obra nossa? E foi aí, então, que, em função dessa necessidade, surgiu o Senai, iniciativa essa dos empresários de São Paulo, Roberto Simons, através de Roberto Mangi. Eles se organizaram e foram pedir ajuda para o governo. Nesse pedido de ajuda, né, de ter uma instituição governamental para fornecer mão de obra, o governo falou que não tinha condições, em função do próprio momento, e os empresários se organizaram para pegar 1% da folha de pagamento da mão de obra e depositar um fundo. E esse fundo surgiu, então, a instituição Senai. É uma iniciativa, um interesse da indústria, e o governo simplesmente é o articulador de receber essa taxa que os próprios empresários sugeriram e repassar para essa instituição que teve o nome de Senai. Agora, afora o Senai, há também o SESI. Sim. O SESI é uma instituição também vinculada à indústria, mas voltado para a área recreativa, seria isso? E o Senai para a área educacional? Sim, quando houve essa necessidade de qualificação de mão de obra, que foi então o surgimento do Senai para qualificar a mão de obra, houve também a necessidade de trabalhar a família, a parte social, a qualidade de vida. Então surgiu o SESI, que é o Serviço Social da Indústria. Então, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial para qualificação da mão de obra. O Serviço Social da Indústria é o trabalho da qualidade de vida dos familiares e também do funcionário da empresa. De vez em quando surge alguém aí para dizer que esse Sistema S é um custo Brasil, é uma coisa complicada, mas me parece que são posições equivocadas, né? Porque tanto o Senai quanto o Senac, que é a parte do comércio, eles vivem, essas instituições, basicamente do que os seus mantenedores, a indústria e o comércio produzem, né? O Senai hoje é uma instituição, juntamente com o Senac e outros do dito sistema, né? S, que não é um sistema, porque são instituições independentes, eles têm 70 anos de idade, mais de 70 anos de idade. É uma instituição séria que recebe o dinheiro de contribuição compulsória, mas reverte isso na qualificação profissional durante décadas. E dentro desse cenário que hoje nós estamos vivendo, percebe-se que instituições como essa não podem acabar, principalmente num momento tumultuado, onde que a crise não só econômica, também existe a crise ética e moral. Então, são instituições sérias que recebem o dinheiro e devolvem em qualificação profissional, em tecnologia, para a comunidade de uma forma geral. O senhor dirige lá em Taubaté, sim, mas deve ter naturalmente uma visão da importância do Senai em relação ao Vale do Paraíba, né? Sim, sim. Como é que o senhor vê, como é que o Senai, por exemplo, atua em cada região? Desperta nele aí as vocações das áreas para instituir cursos dirigidos para essas empresas? Toda a instalação de uma unidade do Senai, como também de outras instituições, tudo através de pesquisas e também solicitações de empresários que percebem que no crescimento eles estão sentindo a falta dessa mão de obra. Então entro em contato com a Federação da Indústria, Fiesp, que nós somos diretamente ligados, e ali então existe um estudo de verificação de qual é a demanda dessa mão de obra. Em função dessa demanda, né, dessa necessidade, o Senai se instala, adequando-se de acordo com o mercado, ou municipal, né,
dependendo do tamanho do município, ou de uma determinada região. Então, o Senai ele vem se estabelece num determinado local em função da demanda regional. Então, por exemplo, Taubaté é uma cidade onde que tem necessidade de mão de obra de calçado? Não. Então, o Senai dali não tem que ter uma estrutura física voltada ao calçado. Mas se uma indústria se instalar, ou então tiver a intenção de se instalar em Taubaté, e ela vai necessitar dessa mão de obra de calçado, como que faz? Aí, o Senai se articula com outro Senai do Estado, que é um Senai especializado nessa mão de obra, calçadista. O Senai de Franca, que tem calçado. Perfeito, exatamente. O Senai de Franca tem calçado masculino. Se for uma empresa do calçado feminino, eu vou articular com o Senai de Jaú, que é um especialista em calçado feminino. Porque o cluster, né, a região de Jaú, tem empresas voltadas ao calçado feminino. E se for infantil, eu entro em contato com o Senai de Birigui, que é uma região onde tem empresas voltadas a calçado infantis. Aqui no Vale do Paraíba nós temos também uma grande vantagem, né? O presidente da Fiesp, que é a grande gestora, é morador de Pindamonhangaba, o Paulo Scaff. Mas eu quero falar sobre um outro detalhe, professor, se o senhor puder nos ajudar. Estamos vivendo uma crise muito séria, muito desemprego. Como é que o Senai pode atuar? Reciclando essas pessoas para rearticular uma outra atividade. Mas eu vou lhe pedir que nós aprofundemos essa questão na continuidade da entrevista que vem já aqui no Repórter Setorial. Professor Fernando Gonçalves falando com a gente sobre o Senai. Aguarde um instante, voltamos já.